ScanCut. Principais funções de configuração da ScanCut SDX. Neste vídeo, vamos ver as principais funções da ScanCut SDX. Clique na ferramenta para acessar as configurações. Primeiro temos o idioma. Depois, a unidade de medida, milímetros ou polegadas. A função seguinte é a área de recorte. 12 por 12 polegadas, que é a 30 por 30 centímetros, e a 12 por 24, que é a 30 por 60 centímetros. A esteira de 30 por 60 centímetros pode ser adquirida separadamente. Lembre-se, sempre que trocar uma esteira por outra de tamanho diferente, você deve fazer a alteração aqui neste campo. Em intervalo do padrão, você determina o espaçamento entre os elementos. Uma dica: tudo que aparecer na máquina com o fundo preto é a recomendação da Brother. Veja que nesta função é 1 milímetro. Aqui temos a função que controla o contraste do fundo escuro e fundo claro. É uma função muito utilizada na ScanCut, pois ajuda muito na visualização do trabalho. A ScanCut SDX possui controles de velocidade e pressão de recorte automáticos. Porém, você pode realizar ajustes conforme a necessidade de seu projeto nestas 3 funções a seguir. Esta função, meio corte, deve ser usada em materiais com 2 camadas ou para fazer o vinco. Por exemplo, uma etiqueta adesiva ou vinil. Para alguns materiais, você pode regular a pressão do meio corte neste próximo campo. Originalmente, de fábrica, a pressão do meio corte está definida em automática. Sempre realize o teste de corte para ajustar a pressão ideal, a fim de atender o objetivo do seu projeto. Como exemplo, vamos mostrar agora como fazer um trabalho de meio corte em vinil adesivo. Aplique o material na esteira com o auxílio de uma espátula. Carregue a esteira na ScanCut SDX e com a caneta ponteiro, acesse as configurações através do ícone de ferramenta. Navegue até chegar à função meio corte e habilite-a para ON. Dê OK. A seguir, acesse Testar. Depois, clique no ícone de digitalização de plano de fundo para escanear o material na esteira. Dê Iniciar. Arraste o ícone do arquivo sobre a área do material escaneado. Feito isso, clique em Selecione e depois em Recortar. Veja nesta tela que o meio corte está habilitado. Clique em Iniciar para fazer o teste de corte. Realizado o corte, dê OK na tela e descarregue a esteira. Com o auxílio de uma espátula, remova a parte do vinil que foi recortada. Veja que o corte está perfeito, apenas a camada de cima do vinil foi recortada. Note que todo o trabalho foi realizado com a pressão de meio corte no automático. Não foi preciso fazer ajustes na pressão. Velocidade de desenho e pressão de desenho são ajustes que podem ser realizados quando você trabalha com desenhos, de acordo com o material que receberá o desenho. Para maior precisão, recomendamos testar os ajustes efetuados antes do trabalho definitivo sobre o material. Margem de costura. Para cortes em tecido que serão costurados,
É o conhecido pezinho da máquina de costura. A seguir, você define o tempo para a máquina entrar em desligamento automático. Som da campainha, com ou sem som. Tela de abertura, para você definir se, quando você ligar a máquina, será exibido o filme promocional ou não. Ajuste de posicionamento de digitalização corte. Para alinhar o posicionamento, o indicado é que ele seja realizado na esteira turquesa. Porém, você também pode executar o processo na esteira roxa. Inicialmente, aplique uma folha em branco, de tamanho similar à folha sulfite, na esteira em posição horizontal. Carregue a esteira na máquina e, em seguida, acesse as configurações pelo ícone da ferramenta. Localize o campo Ajuste de posicionamento de digitalização corte. Atenção para a mensagem que vai aparecer na tela. Diz respeito ao cuidado com as suas mãos se estiverem próximas ao transportador. Tenha cuidado e clique em OK. Na próxima tela, você tem acesso a uma lista de checagem com todos os passos para realizar o ajuste. Entre os itens da lista, existe um que solicita o recarregamento da esteira. Recarregue. Com todos os itens checados, clique em Iniciar. Agora, aguarde a verificação do posicionamento de digitalização corte. Terminando o processo, a máquina mostrará uma imagem na tela com o resultado da análise. Vendo a imagem, você deve responder a seguinte pergunta para os dois lados, esquerdo e direito. O centro vermelho do círculo alinha com o centro do recorte? Veja que em nosso exemplo, os dois lados estão alinhados. Os centros dos círculos vermelhos em ambos os dois lados, esquerdo e direito, estão coincidindo com o centro dos recortes, conforme está na tela. Se não estiverem alinhados, clique em Não. E se estiverem alinhados, clique em Sim. Dê OK. Adiante, temos o número da máquina e a versão do sistema instalado. A seguir, temos a rede, para conectar a máquina a uma rede de internet disponível. Esta conexão permitirá que você transfira os arquivos do Canvas Workspace para a máquina e vice-versa. Habilite em On. Clique em Assistente de configuração. E selecione a sua rede. Dê OK. Insira a sua senha. Veja que o teclado possui letras maiúsculas e minúsculas, números e caracteres especiais. Atenção! Para este vídeo, a rede que vamos conectar à nossa máquina chama-se Brother. É somente um exemplo para lhe mostrar como fazer a conexão. Tanto a rede quanto a senha são aquelas que você já utiliza para acessar a sua internet. Verifique o nome da sua rede, e é o nome da sua rede que deve aparecer nesta lista. Em Estado da WLAN, você pode ver como está a sua conexão. Em nosso caso, veja que ela não está conectada. O símbolo de Wi-Fi está recortado. Aqui você acessa o Canvas Workspace. Após ter conectado a máquina em sua rede de internet, agora você vai ver como fazer a conexão da sua ScanCut com o Canvas Workspace.
Ativar a conexão da máquina com o Canvas Workspace vai tornar o seu trabalho muito mais rápido e prático. Com esta troca de informações, você pode editar, criar e enviar projetos tanto do Canvas para a máquina, quanto da máquina para o Canvas Workspace. Lembre-se, para fazer a conexão com o Canvas Workspace, a máquina deve estar ligada à sua rede de internet. Vamos recapitular. Na tela LCD, acesse as configurações clicando na ferramenta. Percorra as páginas e, quando chegar à função Canvas Workspace, veja que, ao lado, aparecerá a mensagem Não registrado. Clique na função e, na tela seguinte, clique em Registrar-se. Em seguida, clique em Avançar. Este número é o número da máquina. Anote este número. Você deverá inseri-lo no Canvas Workspace. Atenção! Para dar prosseguimento, você já deve ter uma conta aberta no Canvas Workspace. Continuando, com a sua conta do Canvas, que você já fez, aberta, clique sobre o seu nome. Você será encaminhado para uma página com 4 opções. Acesse a opção Registro de máquina e depois em Registrar uma nova máquina. Veja que aqui está reproduzida a tela da ScanCut, onde se encontra o número da sua máquina, justamente a tela que está aberta na máquina. Digite o número da sua máquina. Lembre-se que cada máquina possui um número diferente. Clique em OK para enviar o número. Nesta próxima tela, vai aparecer um código PIN. Anote este código e, de volta à máquina, clique em OK na tela que está o número da máquina. Veja que na tela seguinte aparecerá um local para inserir um número. Este número é o número PIN que foi criado há pouco no Canvas Workspace, no computador. Insira o número utilizando o teclado. Inserindo o número que apareceu no Canvas, dê OK. Atenção! Todos os números aqui neste vídeo estão assim para lembrar que os dados que devem ser inseridos são os dados da sua máquina e os dados que a sua conta do Canvas Workspace possui, tanto quanto o número de PIN, que é um número que será criado só para você. Depois de alguns momentos, vai aparecer na tela da máquina esta mensagem: a configuração Canvas Workspace foi especificada. Clique em OK. Na tela seguinte, ainda na máquina, confirme o nome da sua conta no Canvas. Se estiver batendo, o procedimento na máquina está terminado. Clique no ícone de voltar para a tela anterior e confirme que o Canvas Workspace está registrado. Volte para o computador e veja que, após todo o procedimento, nesta tela do Canvas Workspace, aparecerá a mensagem que a máquina está pronta para a transferência de dados. Mas atenção! Caso não apareça esta imagem, clique no navegador e o atualize. Basta clicar no Enter. Depois, acesse novamente o campo Registro de máquina. Aqui está! A máquina está pronta para a transferência de dados. A SDX 225 possui uma função específica para os arquivos de bordado PDesign, que
Aqui é o aplicativo da Brother para criação e edição de desenhos de bordado. Com ela, você consegue acessar os arquivos PES para editar e cortar. Para isso, primeiro você deve salvar o arquivo desejado num pendrive. Instale o pendrive na máquina. Acesse Recuperar dados e clique no ícone do pendrive. Veja aqui o arquivo de bordado. Selecione. Lembrando que o arquivo de bordado deve ser um arquivo do pDesign. Selecione este ícone. Dê OK. Nesta próxima tela, você tem os adornos de corte que a máquina pode ler. Clique no arquivo desejado, dê OK e depois em Definir. Adicione os demais arquivos. Pronto! Agora você pode trabalhar seus arquivos de bordado com a SDX 225.